Isso aí, estamos ao vivo. Bom Estamos ao vivo. demais! Boa noite, Teodoro. Sempre bom estar com Opa, você aqui à noite, conversando. Então, as coisas por aí, o pessoal que está aqui com a gente no ao vivo, né? Se você faz parte da comunidade Incorpora Comigo, você participa ao Isso vivo. aí, Se não, estamos você ao morning in assiste progress. no Aí, entrou. YouTube. Bom, pessoal, nós estamos aqui numa semana muito legal. Essa semana eu estou gostando particularmente. A gente já fez muita live, né, Teodoro? Mas essa semana está sendo divertido. Nós estamos falando sobre a melhor profissão do mundo, que é a incorporação imobiliária, né? Essa profissão que transforma a vida de muitas pessoas, como está transformando a nossa, né? De todo o ecossistema da Biocasa. Bom, nós já falamos aí sobre dois temas muito importantes. Falamos sobre recorrência, falamos sobre as dificuldades ali, né? E o que que é essa profissão. E acredito que o nosso principal diferencial hoje de posicionamento de marca é falar realmente a verdade, né? As dores, as dificuldades, a vida como ela é. Ela é a melhor Hum. profissão do mundo, ela é a profissão que mais gera riqueza aí, que eu conheço, pelo menos, mas ela também tem os seus buracos, né? Os seus problemas, as suas dificuldades, né? Se fosse fácil, né? Qualquer um faria, mas através de tudo que a gente tem explicado e através do ecossistema aí da Biocasa, é um pouco mais fácil. Mas, Teodoro, como é que você está? Toca aí, bicho. Você tem falado muito com a gente essa semana, trazendo sua experiência aí de 27 anos do mercado de incorporação. Vamos em frente. Pois é, boa noite, Nelson, boa noite, pessoal que está aqui com a gente no Zoom, boa noite quem estiver lá no YouTube. Até o YouTube é mais lento, né? Demora ali uns segundinhos até entrar ali a, a transmissão de fato, né? Mas estamos aí. Cara, hoje, meu Deus do céu, Está se eu mostrar trabalhando meu muito, pô? WhatsApp aqui, o tanto de gente que eu deixei para trás sem responder. Tem uns caras bravos aqui porque eu não consegui responder, mas faz parte. Vamos em frente. Ó, tô até avisando o povo aqui, ó. Tamo lá, tamo ao vivo. É Bora ao vivo, é ao trabalhar. vivo. E Bora hoje trabalhar. nós vamos falar, né, sobre uma parte muito importante, né, que é o começo, é o início, é o incorporador que ele quer começar a ser incorporador, é o arquiteto, é o engenheiro, é o construtor, é o corretor de imóveis, é um entusiasta do mercado imobiliário que ele quer virar um incorporador. E para você virar um incorporador é um jogo de muita credibilidade, de muito conhecimento, né, de acesso. Tem algumas, né, regras básicas aí para você virar um incorporador, você começar a colher frutos nesse mercado, não é, pô, igual, vamos dizer, nada contra, mas um advogado, por exemplo, ele vai lá, ele faz a faculdade, ele tira a carteirinha, ele vira um advogado, né? O corretor de imóveis vai lá, estuda, faz o técnico de transações imobiliárias, tira o Cresce, vira corretor. O incorporador é um pouco diferente, né? É igual ser Uhum. um empresário, então a barreira de entrada é diferente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso e trazer um pouco da experiência, né, desse início, talvez boas práticas, o que que a gente pode fazer, qual caminho seguir, né, Teodoro? É mais ou menos essa linha de raciocínio do dia de hoje, né? Sim. Cara, tem uma coisa interessante até pegando disso que você, desse gancho que você falou, né? Que é a questão da confiança, né? O nosso mercado, ele é um mercado, assim, pautado em confiança. Acho que ontem também a gente falou um pouco sobre isso, né? Como a gente não vende um produto de baixo ticket, né? Ou seja, de preço acessível, as pessoas elas têm uma tendência de demorar para tomar a decisão de compra e durante essa análise de decisão de compra, ela analisa uma série de fatores. Um desses fatores é de que ela não pode errar em fazer uma compra que vai investir muito do tempo dela, muito do esforço dela, muito dos recursos que ela tem, né? Em função da decisão que ela vai tomar. Então, por exemplo, quando eu vou assinar um contrato de financiamento de compra de um imóvel, né, seja ele apartamento ou uma casa, não importa. Eu faço um financiamento de 30 anos. Há 30 anos, mas hoje, a minha realidade, eu tenho 45 anos. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer um financiamento de 30 anos, com 75 anos eu vou pagar
minha última parcela, né? Então, assim, para eu ter coragem de assinar um financiamento desse porte, desse período, desse prazo, eu preciso ter confiança de que eu tô tomando a melhor decisão. Estou indo, realizando a melhor escolha, né? E aí vem um ponto que aconteceu comigo, falando um pouco da minha história, né? Acho que na segunda-feira eu falei um pouco sobre isso. Eu comecei ali em 98, entrei no mercado da construção civil e pô, fiquei nele, fui mordido pelo bichinho da construção civil e do mercado imobiliário e não saí mais, né? Mas de 98 até 2015, né, eu gosto daquela frase do Geraldo Rufino que ele fala que a gente empreende no CNPJ de terceiros, né? Sim. Então, de 98 até 2015, eu passei aprendendo, trabalhando em outras empresas. De 2015, então, para cá, vamos aí, chegando no 11º ano, a gente empreendeu no CNPJ próprio. E lá no meu primeiro ano de empresa, né, setembro de 2015, quando a gente abriu a empresa ali, muitas das vezes que eu sentava na frente de algum cliente para conversar, seja para fazer um serviço um pouco maior, serviços menores não, mas, por exemplo, o cara, teve um caso de um casal que me procurou lá na época, só relembrando, né, eu sou arquiteto de formação, então quando eu abri a empresa, a primeira coisa que eu fui fazer foi gerar caixa para a empresa e a gente se sustentar, tudo mais. Então fui pegar uma casa para fazer. E nem era uma casa muito grande, não, né? Era uma casa até razoável ali, sei lá, 200 e poucos metros. E conversando com esse casal, eu tomei o primeiro grande não da minha vida. Eles me disseram o seguinte, eles falaram assim, olha, conversando com você, isso que eu já tinha um escritório razoável aqui na cidade de Santo André, num bairro bacana, um bom endereço. E esse pessoal, eles olharam para mim e falaram assim, pô, Ricardo, conversando com você, eu tenho total confiança no profissional pessoa física. Eu sei que o profissional pessoa física tem condição de entregar, mas o profissional pessoa jurídica, esse daí eu ainda não confio. Eu não acredito que você tem capacidade de entregar o que você está me prometendo. Cara, e ali a cabeça bugou. Eu falei, como assim, cara? Como é que eu separo a pessoa física da pessoa jurídica, sendo que naquela ocasião, inclusive, era eu presa, né? Porque era um CNPJ, mas no fundo era eu e eu. Então, quem ia executar o trabalho era eu, quem ia contratar os prestadores de serviço era eu, quem ia fazer o projeto era eu, quem ia montar as planilhas era eu, quem ia fazer o gerenciamento da obra era eu ia cuidar de tudo, né? Mas por alguma razão, aquele casal, eles olharam para mim e falaram assim, pô, cara, eu sei que você tem conhecimento técnico como pessoa, mas como empresa você ainda não está preparado. Hoje, 10 anos depois, eu consigo enxergar. Mas às vezes, quando a gente está no início da jornada, né, quando a gente está ali nos 2, 3 primeiros anos, quando a gente não tem história para contar como empresa, e vem até de encontro a um pouco da fala do Ariel, que está aqui hoje de novo, né, com a gente. Ontem na live ele expôs um pouco essa situação dele, né, que ele tem poucos anos de formação, enfim, então ele ainda tem um histórico relativamente curto, né? E aí eu me apeguei numa situação em que, cara, eu não soube sair dessa. E eu acabei perdendo esse trabalho, né? Guardadas as devidas proporções, né? A live de hoje, ela vem um pouco provocar nesse sentido, né? Para esse pessoal que está nesse início de jornada, seja no âmbito profissional ou seja ainda no âmbito como empresa mesmo, né? Aquele cara que, vamos usar o exemplo do Ariel, porque ele está aqui. Ele é arquiteto, ele é formado já, mas ele tem 2 anos de formação, colega de profissão, e ele tem o desejo de, daqui X tempo, se tornar um incorporador. E aí a pergunta é, tá, e aí, como é que eu começo? Como é que eu chego lá? Como é que eu faço essa jornada, né? Ontem até eu acho que é capaz da gente usar bastante o exemplo dele hoje, né? Que eu disse para ele o seguinte, falei, cara, é, isso me lembrou muito o meu início lá atrás, né?
se você sabe aonde você quer chegar, você precisa entender as ferramentas, você precisa entender os recursos, você precisa entender por qual processo você precisa passar. E é até interessante porque a gente, como arquiteto, e aí é uma questão pessoal, profissional, a gente passa 5 anos na faculdade aprendendo a planejar um edifício, seja lá o porte dele que for, aprendendo a planejar um bairro, aprendendo a planejar uma cidade, mas planejar um negócio a gente não sabe. E o Pouquíssimas hoje incorporador, as faculdades, né, que ensinam a você empreender literalmente, incorporar, então, a maioria dos professores universitários são acadêmicos, né? Muitos deles, inclusive, nunca incorporaram na vida, né? Então, acabam não tendo esse conhecimento para explicar. alguns cursos mais recentes, inclusive de arquitetura, até tem a matéria de empreendedorismo. Mas aí eu tenho que ser bem honesto em dizer que eu nunca li esse material, então eu nem sei o que que as faculdades estão falando sobre empreendedorismo, né? E empreendedorismo, não sei se está ligado a ter uma empresa do porte que é a incorporação imobiliária. Porque a gente não pode vir aqui e falar assim, cara, você vai construir sem dinheiro, como alguns colegas aí têm coragem de dizer, né? Não, não existe construção sem dinheiro. Você não vai botar R$ 1 do seu bolso. Amigo, você vai. Você pode até colocar pouco dinheiro, mas alguma coisa do seu bolso vai sair. Não tem como falar que vai fazer um empreendimento com custo zero. Se Como é que você você vai tiver que pegar. trazer um investidor de um empreendimento que nem você investe nele? Não fecha a conta Não, isso aí. cara, eu vou ser bem, bem ridículo na fala agora. Se você pegou o teu carro para tirar ele da garagem de manhã e se dirigiu a uma padaria para tomar um café com alguém e pagou o café, Já você já pôs pôs dinheiro. dinheiro. É isso. Então, não vem falar para mim que dá para fazer sem dinheiro. Não, não dá, cara. Você tem que realmente, de alguma maneira, se comprometer. E o investidor, de uma certa forma, ele também olha isso, né? Ele fala, cara, pô, se nem você acreditou no seu projeto, por que que eu vou acreditar? Né? A gente pode até, não sei se vai dar tempo dentro da programação para a gente falar um pouco sobre isso, mas ah, são 4 tipos de dinheiro, né, que a gente utiliza na incorporação imobiliária. O dinheiro do investidor é um deles, o próprio é outro. O próprio pode, inclusive, não ser o mais viável, mas ele pode ser o mais rápido e o menos burocrático. E aí depende de cada situação para você fazer a análise e fazer o uso do recurso da maneira adequada, né? Um pouco do que a gente conversou ontem também. Mas a provocação de hoje é justamente sobre quais ferramentas a gente, como ecossistema, como plataforma, e sobre as coisas que a gente vai falar principalmente na semana que vem, né? A gente consegue ajudar esse pessoal que está nesse início de jornada. Ou seja, aquele cara que hoje ele tem condição de fazer de repente uma casa, né? O negócio dele, ele pode começar fazendo uma casa, amanhã ele faz duas, depois ele faz quatro, depois ele faz 8 e assim por diante ele vai escalando o negócio dele, né? E aí, voltando na questão da confiança, se você vai fazer a primeira casa, né? Se você vai fazer um primeiro predinho, como é que você vai transmitir essa confiança para o seu cliente se ele perguntar sobre o histórico da sua empresa, se ele perguntar quantos projetos você já participou, quantos empreendimentos você já fez, quantos você entregou. Se ele te perguntar, eu posso visitar um, porque isso acontece, né? Como é que você se sai dessa? Vai ser um simples e honesto, nunca fiz, é a minha primeira vez, torça para ficar de pé e não cair, se move, ou, não, peraí, esse daqui é sim o meu primeiro imóvel, porém eu estou respaldado com uma boa base profissional, com uma boa equipe e com uma boa chancela aqui nas minhas costas, né? Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, né? Assim, fazendo uma introdução um pouquinho longa, mas trazendo a linha de raciocínio, né? Eu tenho algumas perguntas. Eu quero hoje fazer perguntas aqui. O pessoal também que está aí com a gente ao vivo pode colocar pergunta no chat. A gente vai seguindo uma linha de raciocínio. Você deu um exemplo que é o cliente final
que o cliente que vai morar comprando, né, este imóvel do incorporador e assumindo aí um financiamento de 30 anos. Mas isso é quando, teoricamente, o empreendimento ele já deu certo, entre aspas, né? Já houve uma permuta de um terreno, já houve uma viabilidade financeira, já houve um estudo de projeto, já teve alguma aprovação, porque já está acontecendo uma venda, né? Se tudo foi feito dentro da legalidade, essa venda só aconteceu depois de um registro de incorporação. Então, você deu um exemplo um pouquinho mais ali na frente. E talvez aí não seja nem a principal dificuldade que o incorporador enfrenta, né? De explicar para o cliente final que ele ainda é um incorporador novo, porque às vezes ele pode contratar uma construtora, né? Porque tem uma diferença de incorporador e construtor. Ele pode contratar uma construtora já tradicional e ser um incorporador novo. Uma coisa vai compensando a outra, né? Por exemplo, algo que nós estamos fazendo em Florianópolis, né? O nosso sócio local, né, o franqueado de lá, ainda é novo, ele está contratando uma construtora tradicional para desenvolver junto com ele. Agora eu queria que você desse um passo atrás. Pô, eu tenho um terreno, você é um incorporador novo. Por que que eu vou dar o meu terreno, o meu patrimônio, a minha vida que eu demorei anos para construir na tua mão para você fazer um negócio com o meu produto? Mas e o banco? Como é que eu vou conseguir um crédito no banco se eu nunca fiz nada? Então, se você der para explicar um pouco, você começar por esse início mesmo, Teodoro, acho que vai ajudar bastante o pessoal que está nos ouvindo aqui de como dar o primeiro passo, né? Acho que todo mundo tem essa dúvida. Pô, eu sou arquiteto. Vamos usar o seu exemplo como a tua vida. Eu sou arquiteto. Eu tenho meu escritório de arquitetura. Eu faço projetos, eu ganho dinheiro com projetos. Meu escritório não tem recorrência. Eu estou cansado de ficar vendendo projeto, cliente pechinchando projeto. Eu decidi virar incorporador hoje. Puxa, como é que eu dou o primeiro passo? Acho que todo mundo, essa daí talvez seja a pergunta de ouro, mas já estou te fazendo ela de cara aqui. Essa é a pergunta de milhões, né? Todo É, mundo quer a resposta. Cara, você vê, tudo não tem jeito, cara. Tudo parte do conhecimento. E eu vou explicar o porquê. Quem faz uma faculdade de arquitetura, de engenharia, que está muito ligado à construção civil, né? Quem bate o olho no engenheiro civil, quem bate o olho no arquiteto, acha que a gente entende tudo da incorporação imobiliária porque fez essas duas faculdades. Mentira, não entende. As duas faculdades não preparam esses dois profissionais para ser incorporador, prepara esses dois profissionais para serem atuantes dessas duas áreas específicas, né? A questão do arquiteto ser mais a questão do planejamento ali, focado em desenvolver edificações, tudo mais, a engenharia civil, tudo que a gente sabe a respeito disso. Mas não prepara o profissional para lidar com o negócio, incorporação imobiliária. Isso é um negócio, isso é um modelo de negócio. É como ter uma empresa. Eu não tenho uma empresa nessa área, mas vamos dizer que eu tivesse uma indústria metalúrgica. uso o exemplo Você da precisa biomassa, entender. né? Tem uma nossa empresa, a indústria de bisnaga de argamassa polimérica. Então, eu não entendo nada de processos industriais, né? Eu não poderia simplesmente, vou pegar uma grana aqui, vou montar uma indústria do nada, vou criar agora argamassa polimérica e vou vender, né? Eu não entendo sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conhecimento. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Agora, só o conhecimento abre portas? Talvez não. Mas, de novo, a gente volta no, no quesito de se eu sei aonde eu quero chegar e eu sei onde eu estou, eu preciso identificar o que eu preciso fazer para chegar até lá, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de jornada. E aí agora vai quase uma consultoria gratuita, né? Hoje eu tenho um escritório de arquitetura, vamos pegar esse exemplo que você deu. Hoje eu tenho um escritório de arquitetura que vende serviços, ele realmente não tem recorrência, e esse é um grande problema do mercado imobiliário, todo mundo sofre disso, exceto o dono de depósito de material de construção.
que durante o período de obra ele consegue vender vários produtos para o mesmo cliente, né? Fora esse cara, a grande maioria da cadeia do mercado imobiliário não tem recorrência. Ponto. Por quê? Porque a gente vende uma vez aquele produto ou serviço e o cliente não volta, né? Ele termina o que ele tem que fazer e ele vai voltar daqui 3 anos, 4 anos, dependendo do tamanho do negócio, 5 anos. Mas o escritório de arquitetura, ele tem um faturamento, porque ele tem ali sei lá, uma lista de clientes que ele atende anualmente, ele consegue fazer um volume de trabalho e ele consegue ter um faturamento razoável ali, mas ainda não é suficiente para ele poder obter crédito, por exemplo, junto à Caixa Econômica, né, o famoso GIRIC, para ele obter crédito junto a fundos de investimento, etc. O que esse cara precisa fazer? Ele precisa criar primeiro esse plano de onde é que eu estou, onde que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí eu vou dar um exemplo clássico. Ah, vamos dizer que daqui 3 anos eu quero ter uma empresa gericada e eu quero ter pelo menos 10 milhões de limite de geric. Como é que eu faço para chegar nesses 10 milhões de limite de geric daqui 3 anos? De novo, vamos reforçar aqui, você precisa de conhecimento. Hoje eu vou passar um negócio aqui que levei anos para aprender. E eu vou passar de graça aqui. Espero que quem tiver aí na live, tanto no YouTube quanto aqui no Zoom, se não estiver anotando, pegue papel e caneta, porque isso daqui não vai ser falado assim tão abertamente como eu vou dizer. E esse daqui não é o lado B da incorporação, não. Esse daqui é o lado A, é a coisa boa, né? Vamos lá. Eu falei que lá no início da Vou minha passar um jornada, negócio aqui que levei anos para aprender. pode ter E eu algum vou áudio passar de aberto aí. graça. É no meu Aham. mesmo. Ah, tá. Lá no início da minha jornada, eu não tinha Jeric ainda. E eu sei que para a Caixa poder dar limite para sua empresa, um dos fatores primordiais é o quê? Faturamento. Não é o único, mas é um fator, mas é um importante, uma informação importante, né? Muito bem. Pensando na realidade do escritório de arquitetura, não vou falar de outras empresas, vamos usar esse exemplo que foi o que você citou. Escritório de arquitetura depende muito do porte, depende muito do segmento que ele trabalha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de coisas que eu já atuei. Eu já atuei, por exemplo, com arquitetura hospitalar. Dependendo do tamanho do projeto de um hospital, cara, um projeto chega a custar R$ 1 milhão ou mais. E num escritório de arquitetura, são poucos escritórios que têm acesso a esse tipo de trabalho. E muito menos a esse volume de faturamento. Não são todos, a grande maioria não chega a ter um faturamento de 1 milhão por ano, né? Essa é a realidade dos escritórios de arquitetura. Muitos têm, mas não são a grande maioria. Então, a primeira pergunta que eu deveria me fazer é onde é que está o dinheiro? Porque se para a Caixa o faturamento é importante, então eu tenho que realmente correr atrás do dinheiro. E aí vem uma observação importante para nós arquitetos, né? Vamos voltar aqui para o projeto inicial de construção de casas. Se eu fizer um projeto de construção de uma casa de 300 metros quadrados, né, numa cidade como Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, dependendo do bairro ali, é uma casa que vai valer, sei lá, 1,5 milhão, talvez, R$ 2 milhões, uma casa de Depende de 300 lugar metros. de Indaiatuba, se for num condomínio, até R$ 3 milhões. Tem lugar lá R$ 10 mil o metro. 1,5 milhão. Beleza? R$ 3 milhões, vamos usar essa referência. Ok. Quanto que eu, Ricardo, vou cobrar de projeto para fazer um projeto de uma casa de R$ 3 milhões? Vamos dizer que eu cobrei R$ 100 mil, ok? Então, o faturamento da minha empresa é de R$ 100 mil. Guarda a informação para quem tem esse interesse de se preparar para ser uma incorporadora daqui a algum tempo. A Caixa Econômica Federal, para ela te dar o primeiro GERIC, não estou falando dos demais, tá? O primeiro GERIC,
ela vai analisar você, pessoa jurídica, e ela vai analisar você, pessoa física. E ela vai querer saber até a cor da cueca que você estava usando na Copa de 94. E se você errar a cor da sua cueca na Copa de 94, ela vai dizer para você, ó, não era essa cor que você está falando, não, era aquela outra aí. Ela sabe tudo sobre a gente, né? Se você, escritório de arquitetura, entender que o dinheiro é importante para a Caixa Econômica e você quer virar incorporador, então você não pode se ater ao fato de que sua empresa só faz projeto. Ah, mas o arquiteto faz obra? Sim, o arquiteto também faz obra, né? Muito arquiteto preguiçoso não gosta de fazer, mas o arquiteto sabe fazer obra sim. Uma casa de 3 milhões de reais, quanto você acha, Nelson? Dá um chutão aí, quanto que custaria para fazer a parte de obra, fora terreno, fora documentação? Chutão não, vamos falar na realidade aqui, pô. Eu 300 colocaria, metros, eu colocaria 1.200.000. 4 mil reais o metro quadrado de custo, tá? E quanto tempo leva para a gente executar uma casa de 300 metros quadrados em steel frame, Nelson? Aí é bom, é rápido, 6 meses. 6 meses. Então vamos fazer aí uma conta de padaria. Vamos dizer que fosse totalmente linear e que eu tivesse uma casa que o custo da obra de 1.200.000 executados em 6 meses, eu receberia um faturamento de 200 mil mês. Faturamento. Não estou falando de lucro, né? 200 mil mês em 6 meses. Quantos projetos eu teria que fazer para entregar a mesma obra, o mesmo faturamento em 6 meses? E aí vem um dado aqui que muita gente vai estranhar, mas numa obra que a casa ficar pronta em 6 meses, o projeto leva quase o mesmo tempo, né? Estou exagerando, óbvio, mas um projeto de uma casa de 6 meses, às vezes ele leva 3 meses para ficar pronto, porque ele depende de prefeitura, ele depende dos complementares, ele depende de compatibilização, ele depende do cliente decidir o que ele quer fazer. Em 3 meses eu estou sendo otimista, mas às vezes está no meio do desenvolvimento ali do projeto, até você falar, cara, consegui terminar, e aí tem um jargão, uma brincadeira no setor de projetos, que projeto a gente não termina, a gente abandona. Às vezes você leva 6 meses para convencer o cliente que aquele ali é o projeto que ele vai executar. E aí você recebeu 100 mil reais em 6 meses. Ao passo que você vai fazer a sua obra, e em 6 meses você faturou 1.200.000. Vamos voltar lá para o dado que eu disse, que a Caixa Econômica, ela um dos dados importantes, não é o único, mas um dos dados importantes, é que ela olha o seu faturamento. Quando ela olha o seu faturamento, ela olha o seu DRE, ela olha a sua declaração de faturamento do ano anterior e ela olha outras coisas. Quanto de trabalho você teria que desempenhar a cada 6 meses para ganhar 100 mil para chegar até 1.200.000? Hum, já Sei deu nem fazer preguiça, essa já, conta. já deu preguiça de fazer esses projetos aí, pô. Entendeu? Então, o ponto aí que eu quero colocar como um ponto de reflexão para os colegas que têm empresa é que eles precisam buscar onde está o dinheiro. E, de fato, o dinheiro do nosso segmento, ele está na construção, ele está no mercado de execução, né? E aí, amanhã, a gente pode já deixar o gancho aqui para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a questão de mão de obra, construção industrializada, velocidade de execução, tecnologias e tudo mais. E aí eu vou até deixar a bola para você, que eu sei que você está mais atualizado que eu sobre isso, né? Mas voltando aqui, a, a, vamos dizer assim, a informação de milhões que você me pediu. Na primeira análise da Caixa Econômica, e eu estou falando só de Caixa, né? Não estou falando dos outros ainda. E nem sei se vai dar tempo de falar, acho que vai dar tempo de falar hoje. Na primeira análise da Caixa Econômica, ela vai te dar se a sua empresa estiver em ordem, se o seu nome estiver em ordem, certidões, tudo bonitinho que ela te pede lá, de 2 a 4 vezes o valor do seu faturamento em limite de crédito.
Então, vamos dizer que você faturou nos últimos 6 meses 1.200.000 de obra e R$ 100.000 do seu projeto. Você fez os dois serviços, ok? Você teve um faturamento de R$ 1.300.000. E ela fez a análise da sua empresa, você é um cara organizado, paga suas contas em dia, não tem nome sujo, suas Paga os certidões são... impostos, que é bom pagar os impostos, porque gera. Pessoal, Sim, sim, quem sim. Tem quiser que ter estar tudo em limite, quem ordem. quiser ter crédito, tem que pagar imposto. Parar de É isso fazer que eu ia esse monte falar. de coisa que fazem aí, não emite nota, tira no CPF, vira uma bagunça e não consegue escalar a empresa, infelizmente. A certidão, todas as certidões têm que estar negativas, ou ao menos ela pode estar positiva com efeito negativo, que é aquela certidão que você, principalmente a questão de tributos, né? Você vai lá no órgão, negocia o imposto, parcela, mantendo esse parcelamento em dia, você vai ter essa certidão positiva com efeito negativo. Tá tudo bem para a Caixa, né? Então, eu disse que você faturou 1.300.000 e você recebeu uma análise de 4 vezes o valor desse limite, que equivale a, você tá bom de conta aí? Um 1.300 milhão, vezes dá 4, 4, 5.200. 5.200. Então, você passa a ter um limite de, que chama LGCE, Limite Global de Custo de Empreendimento de R$ 5.200.000, tendo trabalhado aí por volta de um ano. E aí eu pergunto, 5.200.000 dá para começar com crédito na construção civil, na incorporação Ah, imobiliária? eu faço uns 12 apartamentinhos aí em Santo André. Faz mais até, faz 12 mais. Dá apartamentinhos. para fazer uns 20, né? Então, com 20 apartamentos e a um preço médio de R$ 500.000 cada um, quanto você fez de VGV com esses 5.200.000? 10 milhões. 10 milhões em um ano de trabalho. E esses 10 milhões deu uns 20% de lucro líquido, pagando corretor, imposto, reta, 2 milhões. Botou uma milha no bolso. É, duas, talvez. Dois, né? Tem razão, Tem 20%. gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir guardar 2 milhões no ano. É. Agora, essa informação que eu falei aqui é tudo que você precisa saber? Só com isso você já vai estourar no norte, como diz o ditado? Não, obviamente que não, né? A gente, como o Nelson usou bem essa fala, a gente não é uma ONG, né? A gente está aqui porque a gente quer realmente fazer negócios, né? E esse dinheiro da Caixa não é um cheque especial, né? Às vezes a pessoa pensa, eu posso pegar esse dinheiro para comprar carro? Não. Posso pegar esse dinheiro para fazer um hotel? Não. Posso pegar esse dinheiro para fazer um supermercado? Não. Tem uma lei específica, uma lei federal, que ela destina o uso do recurso do FGTS e o uso do recurso do dinheiro da poupança para fomento da moradia. Ponto. Morre aí. Não passa disso. Eu queria usar esse dinheiro para fazer minhas férias na Bahamas. Ia gastar 250.000 em diárias em hotéis e ficar um mês lá. Posso? Não, cara, não pode. É desse dinheiro, não. O LGCE é específico para isso. Mas a tua empresa, como ela foi avaliada, ela provavelmente vai ter um outro negócio que se chama LGC, que é Limite Global de Crédito. E provavelmente esse LGC vai ficar aí de 6 a, no máximo, 10% do seu LGCE. Então, se você tinha ali 5.200.000 de LGCE, pode ser que você atinja 520.000 de limite de crédito, limite global de crédito. Aí, com esse crédito aí, se você tiver coragem de pegar esse dinheiro, ó, 18, 19% ao ano e gastar tudo em hotel na Tailândia, à Cada um, vontade. cada um sabe o que Lembrando faz. que, lembrando que depois você vai ter que pagar, né? Então, assim, só essa dica aqui de ouro. Essa é a pergunta de milhões que ninguém sabe responder. Ter o conhecimento certo para você poder fazer o planejamento, porque é a mesma coisa. Eu sempre dou esse exemplo, né? A minha missão é sair daqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Temos 500 quilômetros de distância, temos uma serra no meio, temos alguns.
desníveis para vencer, temos a temperatura, temos a distância, temos uma série de coisas para vencer. Só que o Ricardo ele não conhece meios de transporte além do cavalo. Dá para ir daqui para o Rio de Janeiro de cavalo? Cara, dá. Até dá, mas vai ser sofrido. Agora, o fato de eu não conhecer as outras ferramentas de transporte quer dizer que elas não existem? Ou porque eu conheço só uma, invalida as outras? O Claro que 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 você não. acha? Claro que não. Valida. Não invalida, né? Eu Então, uso um esse é o exemplo, eu ponto. eu vou aproveitar esse seu ensejo aí. Eu uso o exemplo seguinte. A partir do momento que você tem o conhecimento de algo e não utiliza, É só ouvir falar, né? Não é conhecimento. eu tive a ciência da existência de algo e eu não dou atenção, aí eu estou fazendo besteira. Mas enquanto eu tenho a ignorância, uma pessoa ignorante não é um palavrão, é a ausência do conhecimento. Eu sou ignorante, eu não sei sobre algo. Por exemplo, eu sou ignorante em várias, sei lá, cura do câncer, eu sou ignorante, beleza? Beleza. Mas a partir do momento que eu tenho a ciência, né, igual aqui a gente está trazendo para vocês conhecimento que tem gente vendendo curso ali, 3, 4 mil para falar só isso que o Teodoro falou aí. Aqui a gente está te vendendo um acesso e, poxa, um arquiteto que quer fazer uma migração de carreira foi o exemplo. Mas eu posso ser um médico, abrir uma construtora, uma incorporadora, os quinais certos, eu ter um responsável técnico assinando meu CNPJ para eu ter um CREA jurídico, um CAU jurídico, e eu empreitar a administração de uma obra pelo meu CNPJ, e eu vou gerar faturamento no meu CNPJ, eu posso ser um médico e eu vou gerar faturamento de obra que vai ser válido para eu tirar um jerique ali na frente. Então, esse conhecimento que está sendo passado aqui, pessoal, é muito relevante e muito importante. Vocês precisam entender que a gente está explicando qual é o primeiro passo. A E é um gente deu passo, um caminho, né? é, o Não é primeiro um. passo. Ah, mas Um. Nelson, por que que a gente, não, eu gosto de falar, mas por que que a gente está focando na Caixa? Simplesmente porque a Caixa anunciou que até 2030 ela vai colocar R$ 1 trilhão de financiamento imobiliário disponível no mercado. Então, quem está no mercado imobiliário e não está olhando para R$ 1 trilhão de recursos sendo disponibilizado nos próximos 10 anos, né? Ou, no mínimo, é maluco ou não está entendendo o que está acontecendo no mercado. Então, vocês precisam começar a olhar para a Caixa com um pouco mais de carinho. A Caixa ela é burocrática, mas ela é o dinheiro mais barato e ela tem quase 70% de participação do mercado imobiliário. Então, 67, né? ela é muito relevante. Então, Agora, é vamos pegar um gancho disso que você falou. A questão da confiança, né? Agora, num período de um ano, eu te dei o caminho de fazer um trabalho dedicado. Vamos lá, você fez um trabalho de um ano, você deu o tiro certo, digamos assim, na direção certa, acertou o alvo, fez uma obra e um projeto e já teve o seu primeiro jirique, né? Ali no exemplo que a gente deu de 5.200.000. Ok. Primeiro, a Caixa, ela tem 67, mais ou menos 67% de participação do mercado imobiliário. O que que significa? Que 67% das empresas são financiadas por ela e 67% das unidades vendidas no país são financiadas por ela. E eu sou o cliente comprador agora. E aí eu chego lá na sua obra e eu vejo uma placa enorme de 2 por 3 escrita assim: esse empreendimento é financiado pela Caixa Econômica Federal. Você acha que o cliente está interessado? Eu vou usar um termo assim bem em termo de piada, tá? Você acha que o cliente está interessado, o cliente está interessado em saber quem é o Zezinho que vai entregar aquele empreendimento?
A Caixa vai Ele, garantir a entrega, né? ele olha o nome Caixa Econômica Federal ali, ele sabe que ela é o maior do mercado, e ponto. E que se você passou no crivo da Caixa Econômica Federal, minha amiga, ela não precisa se preocupar. E ela sabe que se você pisar na bola, a Caixa garante a entrega daquele empreendimento. Então, do outro lado, você que está aqui na mesa com a gente agora e ainda não acessou esses recursos ou apenas assistiu à distância, deixa eu falar uma coisa eu sempre bato nessa tecla e o Nelson também já acabou de dizer. A Caixa é burocrática? Sim, ela é. Ela tem a regra dela. Eu sempre brinco, né, nas aulas, nas mentorias, nos trabalhos que a gente faz, eu sempre falo o seguinte: olha, ela é a dona da bola, ela é a dona do jogo, ela que criou as regras, o campeonato é dela, o time é dela, o treinador é dela, e você tá ali de gandula. Aprende a jogar o jogo dela, que você vai fazer parte do jogo. Ponto. Existe como é que eu posso dizer? É uma resistência de muitas empresas de olhar para a Caixa e falar, eu não quero trabalhar com a Caixa porque a Caixa é chata. Cara, ela é chata, mas ela detém 67% do mercado imobiliário. E o custo do dinheiro dela, embora, né, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a gente é muito parceiro de outros fundos de investimento, a gente tem family office que trabalha com a gente tem tokenização imobiliária, a gente tem várias soluções, crédito ponte, a gente tem um monte de coisa que a gente ainda vai falar. E a gente sim, acredita em todos esses caras, mas a gente não pode ignorar a Caixa Econômica. Por quê? 70% do mercado, dois terços do mercado é dela, e um terço do mercado é dividido para todo o resto. Então, de novo, né? Quais foram as informações que eu passei aqui para a gente encerrar isso e abrir para perguntas? Primeiro, a gente mostrou uma possibilidade de caminho, como construir um caminho com meta, com objetivo. Segundo, como você se organizar. Então, você precisa se organizar, você não pode ter uma vida bagunçada para poder conseguir resolver isso. E terceiro, e o mais importante deles, né? O uso de uma autoridade transferida. Você usou a transferência de autoridade de alguém que é muito maior que você para transferir a autoridade para você e trazer o benefício de confiança daquele cliente olhar para você e dizer assim, olha, posso comprar, que eu sei que eu não vou ter problema. Ou ainda que venha a ter problema, essa segurança que eu tenho por trás dessa empresa vai garantir que vai ser resolvido o meu problema. E o Certo? maior déficit, né, o maior déficit habitacional do Brasil está no programa Minha Casa Minha Vida. E querendo ou não, os Total. subsídios e todos os recursos, né, a gente precisa da Caixa. A gente não tem muito como fugir disso. Os Sim. programas habitacionais para os programas faixa um, 2, 3 e 4 precisa da Caixa. Então, é um caminho com certeza próspero e dentro da Biocasa, dentro do Incorpora Comigo, nós sempre vamos ajudar vocês a ter um pensamento de tecnologia multiconstrutiva. Eu gosto muito de usar esse termo. Não é só a caixa. Pode ser que o seu empreendimento você vai ter uma solução de tokenização imobiliária mais caixa, venda mais caixa, fundo imobiliário, family office mais caixa, ou só um CRI. Então, existem arquiteturas financeiras para o seu empreendimento, como existe situações de métodos construtivos, inteligência multiconstrutiva, inteligência multifinanceira, a gente gosta muito de usar, e nós somos, talvez, eu gosto de usar esse termo, que talvez, que eu não tenho ciência de todas as empresas do Brasil, mas nós somos uma das poucas empresas que você tem acesso a tudo isso num único lugar. E aqui é o principal diferencial, né, que a nossa empresa tem. Teodoro, antes de abrir para perguntas, se tiver algum interessado que está nos vendo, a Biocasa e o Incorpora Comigo presta consultoria para tirar o Geric Caixa Econômica? Sim, 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 sim. Essa é uma das coisas que a gente vai falar ainda para frente, né? Mas sim, se o cara, né, se a empresa precisa dessa assessoria, né, consultoria, como queira chamar,
que é organizar a vida dele, ajudar ele a entender onde ele está, entender onde ele quer chegar e como fazer para chegar lá, a gente tem esse trabalho, sim, com certeza. Bom demais. Dicas de ouro, hein? Quem prestou atenção já está um passo à frente aí de quem entrou na live. Pessoal, vamos dar uma rodada aqui, quem está com a gente. Se você não faz parte ainda da comunidade do Incorpora Comigo, acessa aqui abaixo na descrição desse vídeo e lá tem o link da nossa comunidade. Ela é uma comunidade, né, que existe uma comunidade paga, mas só a comunidade gratuita já tem acesso a essas informações que nós estamos passando por aqui. Então, acesse o link aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, É, vocês que estão até com a gente vale, aqui, vale lembrar que quem está aqui no Zoom com a gente é porque já entrou na comunidade e aí ele recebeu o link do Zoom. E aí é agora isso tem a aí. oportunidade de bater um papo com a gente aqui. Inclusive, eu estou Bom, com as mensagens abertas aqui. O Edson tinha feito um comentário. É possível incorporar em outra incorporação? Eu não entendi a pergunta, Edson. Não sei se você quer ampliar aí a deixa questão, eu, né? deixa eu É, liberar quando eu o falei acesso aos dos microfones aqui. Quando eu falei dos 5 milhões, o Carlos comentou aqui, opa, 5 milhões é meu número. Provavelmente ele está precisando desse recurso lá. Bom demais. Vamos lá. Edson, faz a sua pergunta aí, meu jovem. Boa noite. Você tá Boa bem? noite. Não, graças a Deus. Eu não soube explicar, eu sou meio atrasado para perguntar. Eu pergunto às vezes, é bobeira, porque assim, eu tenho que perguntar. Eu não sei, se eu soubesse, eu estava aí, né? Eu não estava aqui, Bora. não é verdade? Então eu tenho que perguntar. É tipo assim, ó, é um loteamento. Tem como incorporar dentro dele a construção? É, Que é um loteamento. loteamento não é incorporação imobiliária ainda na essência, né? Não, Ele está mas numa... falam que é uma incorporação de lote, né? Eu estou dizendo assim Sim, o termo que eu vejo falar, né? Então, aí pela tem o lei loteamento. pela lei 14.382, que é a lei de 2020, passou-se a considerar o loteamento como incorporação, porém ele é incorporação de lotes, né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com incorporação de edifícios, que aí é baseado lá na Lei 4.599 de Então, 64. é nessa vaga É, que eu perguntei se tem como. quando a gente fala em fazer incorporação em loteamento, vou dizer assim, sim e não. E aí eu vou te trazer um caso quentíssimo que a gente acabou de analisar na cidade aqui, próxima da cidade onde o Nelson mora, que se chama Joanópolis, né? Jordanópolis. Jordanópolis. Chegou um loteamento aqui para a gente com 80 lotes para a gente fazer exatamente isso. Era para estudar a construção de 80 casas para colocar lá nesse loteamento. E quando a gente pegou a estrutura do loteamento, a forma como ele foi organizada, a gente descobriu que não dava para incorporar. E a gente tem um outro caso, que ainda está sob análise na cidade de Tibaú do Sul, lá no Rio Grande do Norte, que também é um loteamento. Esse eu ainda não tenho a conclusão para poder dizer, mas possivelmente lá vai dar para fazer. Qual foi a questão aí que travou essa incorporação no loteamento, no caso aqui de Jordanópolis? É, ó, Jardinópolis. Foi Jardinópolis. Foi a estruturação do condomínio. A maneira como o loteador desenhou o negócio e estruturou no cartório travou o modelo de incorporação imobiliária pela Lei 4591. Então, assim, sempre que for pensar numa incorporação imobiliária num loteamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a documentação e a estrutura do loteamento para ver se ele permite. Se ele permitir, dá para fazer. Se não permitir, não tem o que fazer. Ah, então tem sim e não. Tem que ser feito uma análise, né? É isso aí. E se já construíram nele, tem como pegar alguns lotes para fazer ou não? Mesma coisa, sob análise. Mesma coisa? Sob análise. É Sob sobre análise a análise. gente consegue dizer. É. Não, porque estou numa região de muito loteamento, né? Tá saindo um loteamento aí de chácara de 2.500 metros aí, né? E eu tenho um acesso com o dono lá que está fazendo. Então, eu gosto muito é de bater papo, de fuçar. Eu sou meio. O Eu vou principal atrás. principal ponto é a análise dos documentos. Não tem o que Uhum. fazer, assim. Não, Não posso afirmar para você dar ou não, não dar sem olhar, né?
Aham, eu sei, ó, tem que analisar, porque se me chamarem, eu falo, não, tem que analisar, não sou eu que analiso, tem uma equipe, 27 anos de experiência aí, é eles que analisam, né? É isso aí. Aí, a gente deixa. Se for rural, já te adianto, não dá. Aham. Não, esse é É, urbano, os que eu tô falando são todos urbanos. tá. Mas você já dando a dica que rural não dá, eu já. Rural já nem. Para Mas incorporação, é urbano. infelizmente, não dá. Não, tá jóia. Valeu. Valeu, Certo, ouro meu também caro? essa aí. Deus O abençoe aí. Gilberto está com o microfone aberto ali. Você quer falar, Gilberto? Obrigado, Edson. Opa, boa noite. Eu estou com um problema aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul e está uma chuva muito forte. Eu saí, algumas coisas eu não consegui falar. Mas vocês falaram em empréstimo, o empréstimo ponte. Uhum. Deixa eu falar, eu tenho uma consultora que eu já fiz dois empreendimentos pela Caixa, né, incorporados, e eu estou com um projeto agora bom, um terreno aqui em Canoas, região metropolitana, que vende muito. E nesse período, até entrar a Caixa, eu preciso de recursos. Existe essa possibilidade aí, tipo, sei lá, um percentual, um dinheiro aí, antes, até entrar vir o recurso da Caixa? Nelson, bola é tua. Sim, Gilberto, a gente ainda não teve uma oportunidade de fazer uma reunião, né? Depois você pode me chamar ali no grupo da comunidade e a gente faz uma reunião até para te detalhar mais, mas eu já vou te responder. Hoje o crédito ponte ele tem algumas situações que são possíveis. A mais tradicional é o crédito ponte, ele tem uma garantia real complementar. Como você não vai ter ali você não pode alienar o próprio terreno porque você vai usar o Geric Caixa, você vai precisar de uma garantia Isso, complementar. Só que aí ok. você tem outras duas situações possíveis, né? Você pode ter uma estruturação dos cotistas, que é muito tradicional, né? Você captar os investidores via SCP, então trazer alguns cotistas Sim, para você conseguir caminhar até chegar ali na frente, ou quando você já tem um registro de incorporação, você vender unidades com deságio para trazer esse investidor de pagamento à vista, né? Porque ele vai ter um benefício futuro, ok. mas e a questão hoje é possível, tá? Com a tokenização imobiliária, você tokenizar o equity da SPE. Então, uma parte da SPE ela ser tokenizada e ao invés de você trazer um ou dois ou três investidores apenas, você pulveriza isso com investidores pequenos, né, distribuindo, né, o seu empreendimento dentro das exchanges, principalmente a Foxbit, o mercado Bitcoin. Então, existem algumas ferramentas, mas a mais tradicional é ter uma garantia complementar. Essa ela é mais fácil, você pode usar o próprio LGC da Caixa ou outras situações de crédito pontos existentes no mercado. Sim. Uma pergunta, Ah, Gilberto. vocês Em não que têm grupo fase de você. investidores, é isso que eu queria saber. Temos grupo de investidores, mas não tem dinheiro infinito. Pois não, mas é de pequena ponte, é de pequeno, entende? É até a incorporação, é coisa de. Para mim é pequeno, para você. Não, mas Pequeno às não, vezes para mim é muito. Para mim é muito, é 1 milhão para você. Em que etapa do Seria um seu milhão de projeto você reais. está, Gilberto? Desculpe, eu não entendi. Em qual etapa do seu projeto você está? Não, nós estamos assinando agora o terreno. Tá? Está fechando com o terrenista lá. E com terrenistas, estamos fechando e estamos já terminando o projeto. Tá? Acredito que final, meados de fevereiro, eu já tenho pronto. Não está ainda aprovado na prefeitura, mas a gente consegue. Está em Tá? Canoas, né? Canoas, região metropolitana. Aliás, tem muito empreendimento aqui. Canoas, eu tenho um parceiro nosso, que é do grupo aqui do Incorpora Credito, que é o engenheiro Thiago. Ele é daí de Canoas. E aí, quem sabe a gente conecta ele contigo aí. Vamos Mas eu acho falar que o na parte. interessante seria Não, chamar não o Nelson lá conheço, no grupo, mas lá. Chama e marca com ele. com, cer- Vamos fazer uma com reunião no certeza. particular, Gilberto, não uma reunião comigo, e aí eu entendo o teu Ok, projeto. E tem situações que a gente consegue ajudar com investidores que estão dentro da nossa comunidade.
Ah, pode ser isso amanhã, que daí eu tô com meu sócio junto? O que que eu vou pedir que você faça? Tem que chamar a gente no WhatsApp da Biocasa e a Sara, Sim. nossa assistente, verifica a agenda e Ah, ok, organiza. ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Mas aí a gente bate um É, papo online personalizado para você. basicamente isso é que falta, esse início até o Jerique. Vamos Ah, ajudar da Né? melhor tem forma solução, possível. sim. Ah, legal, legal. Bom demais. Obrigado pela participação. Espero que esteja gostando. Ah, sim, tranquilo. Pena que o tempo hoje está um pouquinho. Deu uma acalmada agora aqui, viu? Vai ficar depois disponível no YouTube e dá para É, assistir novamente as outras aulas, inclusive. isso, eu vi. É que Canoas, com a enchente que houve há um ano e meio, 2 anos atrás, uma parte de Canoas foi toda por água abaixo, tipo 40% da população. A outra Uhum. parte, a- né, trouxe, está todo mundo procurando, então é lançar e vender. Está muito bom, entendeu? No lado alto da cidade. E como a população está quase 400 mil habitantes, tem muita coisa, tem muito mercado ainda, tá? Tem Faixa muita gente 2, precisando de moradia, né? faixa 2 e alto padrão também. Eu tenho um terreno maravilhoso para alto padrão, mas estou com medo por enquanto. Mas no Mas vamos futuro, olhar. vamos olhar, com certeza. Combinado. Fico feliz aí pela Tá? participação. Aí eu já tô. Daqui a pouquinho também te chamo aí no particular, a gente O- começa algumas Ok, conversas. desculpe atrapalhar aí. Não, Não, isso. você não tá atrapalhando nada. É o momento de vocês interagirem com a gente no ao vivo aqui. Todas as perguntas são É, bem-vindas. Obrigado tá por bom, por enquanto, enquanto Gilberto. tá ok. Obrigado. Ó, aqui É, nas mensagens, para mim aparece como Conrad. Eu conversei com o Nelson hoje, tá bem eu explicado para eu mim acho que é tudo o que foi dito até Conrado, né? agora. Tem um rapaz que eu conversei hoje que é o Conrado, provavelmente seja ele. Conrad, tá? É que o nome tá. Ficou cortado aqui, Conrad. Tá, joia. O Carlos Silveira escreveu assim: qual seria o primeiro projeto de incorporação mais indicado, considerando o menor risco e capital inicial? Cara, essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque depende do lugar que você está, depende do conhecimento que você tem, depende do quanto de dinheiro você consegue colocar nesse negócio, né? Então, se eu falar para você, cara, sei lá, 500 mil reais, você vai fazer uma casa, dependendo do lugar, e dependendo do lugar, você não faz. Então, é difícil falar o menor risco e capital inicial, sem muita informação, assim, não tem uma resposta pronta, né? Eu quero dar uma sugestão de resposta. Com certeza, ao invés de você estar no início da sua carreira, ao invés de você fazer uma casa unifamiliar para venda, talvez tentar já uma incorporação imobiliária mais estruturada. Ou até mesmo se for fazer uma casa unifamiliar para venda, né, agora que é possível, montar uma estrutura de uma SPE, um patrimônio de afetação, um registro de incorporação, porque a pessoa já vai entendendo todas as etapas do processo, né? Mas eu concordo com o Teodoro, cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo, né, para uma incorporação, porque, por exemplo, Canoas teve uma catástrofe geográfica, a outra cidade tem tal coisa, a outra cidade tem tal coisa. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma cidade que simplesmente foi para lá uma fábrica, né, de celulose que está investindo 7 bilhões de reais numa cidade aonde só tem 7 mil habitantes. Então a cidade tem que sair de 7 mil habitantes para 34 mil habitantes num período de 3 anos. Então lá é uma outra situação. Tem cidades que as pessoas estão deixando de morar, estão indo embora, é o caso da capital de São Paulo. Então tem vários lugares e várias situações, depende. Essa resposta ela é complexa mesmo, mas eu posso garantir é que a nossa equipe técnica vai analisar caso a caso aí, de acordo com as oportunidades que vocês vão trazendo para a gente. É isso, cara. Acho que ontem a gente se estendeu um pouco, né? Mas acho que hoje a gente consegue controlar um pouco mais aí. O Ah, Eduardo o colocou Eduardo uma Ernest. pergunta. Boa noite. Quais os benefícios e soluções que a franquia disponibiliza e quais os custos, funcionamento, etc. Acho que de franquia não é o que a gente está se propondo a falar agora, né? Não é esse o propósito, né?
Não vamos deixar sem resposta, né? Nós nascemos, né, uma rede de franchise, temos 7 escritórios, sendo que 5 são franquias. É um modelo de negócio que a gente acredita como plano de expansão, mas é uma franquia um pouco diferente. Ela é um sócio local, né, onde nós temos a parceria, né, a sociedade majoritária da região. Mas, Eduardo, o que eu posso dizer nesse momento agora é: acompanha tudo que vai acontecer essa semana e a próxima. E a minha sugestão para você é você dar o próximo passo dentro do nosso ecossistema, sendo um afiliado, né, participando das nossas mentorias, gerando negócios junto com a comunidade. Então, a gente vai evoluindo no namoro até logo, logo ser um casamento. Nós sim queremos que esta comunidade do Incorpora Comigo saiam os próximos sócios locais e as próximas bandeiras biocasas nas regiões. É o nosso interesse futuro, sem dúvida nenhuma, mas ainda tem uma jornada, né? Para casar, tem que pegar na mão, tem que pedir para o pai, e as coisas vão andando aí, né? Para utilizar a marca, mas sem dúvida vai ter essa possibilidade se assim todo mundo fizer um bom trabalho, né? E eu digo que o trabalho é de mão dupla, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer a gente ainda melhor e nós vamos te conhecer melhor, né? Porque qualquer um pode vir numa live aqui e falar um monte de baboseira, né, Teodoro? E depois não entregar nada do que fala. Então, nós, É verdade, precis... é verdade. nós precisamos, né, tanto vocês terem confiança no que a gente está passando e fazendo todos os dias e como o inverso é verdadeiro. Por exemplo, o Gilberto falou anteriormente, falou, pô, tem um empreendimento, já fiz dois, fiz isso, ele pode vir aqui falar um monte de coisa. Mas a gente vai ver realmente. Ele tem uma vantagem, né, do que eu, né? O Gilberto tem uma vantagem em relação a mim. Ele tem cabelo branco. Eu não tenho cabelo branco. É um Brincadeiras à Essa pouquinho. parte. vantagem, essa vantagem eu divido com ele, hein? Ó. Vai ver. Eu, só para ter uma ideia, depois de aposentado, eu entrei na Caixa Federal exatamente para conhecer esse mercado do lado da Caixa. Bom Então eu demais. conheço, fiquei 11 anos lá, conheço bem como que é lá dentro, né? Isso é Não, bom, mas, isso é bom. mas o Eduardo Teodoro, eu fiz uma reunião com ele hoje muito boa, inclusive. Tem um bom potencial aí no futuro. Vamos caminhando, cara. Tá do lado certo. Maravilha. O Conrado Uma fez uma pergunta, pergunta. Lote de 30 por 10, dá para fazer alguma coisa legal? rapaz, Depende. depende. Se for aqui na minha cidade, dá. Agora, onde está esse lote? Quem 30. determina o que pode e o que não pode fazer naquele local é o zoneamento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é quais são as regras aplicadas a esse local. Eu não posso simplesmente dizer para você, faz isso ou faz aquilo. Não. Vamos olhar o que a legislação permite. Se a legislação permitir, e dentro daquilo que ela permitir, a gente consegue extrair o melhor resultado. Bom, Bom demais. Pessoal, eu agradeço muito, né? Agradeço muito a participação de vocês. Teodoro, como sempre, bom conversar contigo. Eu sempre aprendo. Eu gosto do meu sócio, né? Eu tenho dois sócios Ricardo. Vocês vão conhecer o outro depois. Eu adoro ter sócio Ricardo, né? O Teodoro e o Ricardo Strafaz. Qualquer dia vamos trazer o Ricardo aqui para participar, Teodoro. Aí a live vai até meia-noite, mas vai ser vai deixar legal. o povo doido. Vai ser uma maratona aí, né? Nós somos 4 sócios dentro da Biocasa, né? Então, é um time aí multidisciplinar que tem bastante experiência no mercado para ajudá-los. Espero ter agregado valor. Amanhã tem mais uma aula. Quem não assistiu essa, assiste o reprise, assiste no YouTube, acompanha as redes sociais, compartilha, curte, faz tudo que puder. Só não faz uma besteira de tentar fazer sozinho. A gente está dando a chance de a gente fazer juntos, em comunidade, a gente crescer. E com certeza a Biocasa vai ser a maior incorporadora do país através dos seus sócios locais, das suas parcerias e tudo isso que a gente está construindo. Ricardo, finaliza aí, bora para frente, meu jovem. É isso aí, só reforçando, né? A gente está no YouTube também, estamos aqui conversando pelo Zoom, estamos no YouTube. Quem tiver lá, se inscreve, deixa seus comentários, dá um joinha, ou põe para baixo lá se não gostou. Mas é importante sinalizar para a gente, né? ah, que você participou e a própria plataforma, né? Parece um jargão, mas é assim como ela funciona. Ela entende que o conteúdo é relevante se as pessoas se relacionam com ela, né? Então, dá essa força para a gente. Amanhã a gente estará aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Vamos ampliar um pouquinho essa conversa. Na semana que vem,
é onde a gente de fato vai abrir a caixa preta, né? Para quem está com a gente aqui a primeira vez hoje, a gente não falou no início, mas só para encerrar, o nome desse evento se chama o Lado B da Incorporação Imobiliária, aquilo que ninguém canta. Sabe aquela bola que todo mundo sabe, mas ninguém fala? Aqui a gente está falando. Algumas coisas a gente está falando. Acho que não vai dar tempo para a gente falar tudo, uma vida inteira de mercado, mas aquela coisa que ninguém trata, a gente vai tratar. Uma delas é de que esse mercado não é fácil, não é para amador, né? A gente vê muita gente falando aí na internet que vai lá sem dinheiro, faz, não sei o quê. As pessoas acabam se frustrando porque não é assim. Dá para fazer, dá para se organizar, dá para fazer, mas não é bagunçado do jeito como a gente vê algumas pessoas falando, né? E a gente está aqui para isso, para construir uma comunidade com pessoas que são do mercado. Gostei muito da fala do Gilberto, né? O Gilberto falou, eu fui lá, eu fiz, eu tenho experiência, eu já passei por isso, estou indo para a minha terceira experiência, e a tendência é só crescer porque ele está num mercado que precisa, né? Ele tem duas coisas muito boas aí, a experiência vivida e um mercado que precisa dele. Cara, fantástico. Só não cresce se cometer erros, É, né? Então, é é verdade. isso que, é para isso que a gente está aqui, tá bom? Então, E, convido a, vocês e a estarem aqui amanhã, novamente amanhã às 20 horas. A gente vai estar ao vivo aqui no Zoom, para quem é da comunidade. Quem estiver assistindo pelo YouTube, reforçando aí logo abaixo, tem um link para entrar na comunidade. É de graça, não paga nada. E aí, se você estiver na comunidade, vai receber o link do Zoom para participar ao vivo aqui com a gente na próxima live amanhã, tá bom? É isso aí. valeu, pessoal. Fiquem com Deus.